Olá, galerinha. Vamos falar de soma de variáveis aleatórias normais não correlacionadas. Não vai ser muito comum vocês encontrarem esse nome não correlacionadas, vocês vão encontrar mais na teoria variáveis aleatórias independentes, tá? Então aqui, como eu não falei ainda de variáveis aleatórias independentes, eu vou usar o termo não correlacionadas, foi porque isso já foi falado no vídeo anterior. Então, sejam x1, x2 até xn uma sequência de variáveis aleatórias não correlacionadas. E aí, o que eu falei anteriormente no futuro vocês vão encontrar, sejam x1, x2 até xn, uma sequência de variáveis aleatórias independentes. É importante, já vou comentar aqui, todas as vezes que as variáveis aleatórias são independentes, implica que a covariância é zero. Ou seja, elas são não correlacionadas. Mas nem sempre, se elas são não correlacionadas, implica que elas são independentes. Então, a independência implica covariância zero, mas covariância zero não implica independência. Então, toda vez que eu falo que são independentes, eu estou falando que tem covariância zero, são não correlacionadas. Agora, eu falar que são não correlacionadas, eu não estou falando que são independentes. Tudo bem? Então, eu tenho uma sequência de variáveis aleatórias, né, não correlacionadas. Em que sentido? A covariância entre x1 e x2 é zero, entre duas quaisquer aqui é zero. Ó. Beleza? A covariância entre duas quaisquer é zero. Vamos definir duas variáveis aleatórias a partir dessa sequência de variáveis aleatórias xn aqui. Uma vai ser a variável aleatória y, definida como a soma das variáveis aleatórias das xis, tá? Então, y é o somatório de xi com i variando de 1 a n. E o x barra é a média, é a soma dividido pela quantidade. Então, x barra é 1 sobre n vezes o y, né? Porque o somatório de xi aqui ó, é o y. Eu chamei o somatório de xi de y, né? Então, x barra é y dividido por n, né? A somatória de xi sobre n. Perfeito? Então, defini duas novas variáveis aleatórias e quero encontrar a esperança e a variância delas. A esperança de y, por definição, é a esperança do somatório de xi. Beleza? Como a esperança é linear, nós sabemos que a esperança da soma é a soma das esperanças, né? Perfeito? Eu posso passar o somatório para o lado de fora. Então aqui eu tenho esperança de x1 mais x2 mais x3 mais até xn. E isso é esperança de x1 mais esperança de x2 mais esperança de x3 mais 3 pontinhos até esperança de xn. Perfeito. Então a esperança do somatório de xi é a somatória das esperanças de xi. Beleza. Só que a esperança de cada xi aqui, ó, tá? Vale mi. Então é somatório, a esperança de cada xi é mi. E eu vou somar o mi n vezes. Então vou ter mi mais mi mais mi mais mi n vezes. Vou chegar no n mi. Então a esperança de y é o somatório de mi somado n vezes. O resultado é n mi. Beleza? Então o que eu estou dizendo? Que quando eu somo as variáveis aleatórias, a média também é somada, ou a esperança é somada. Perfeito. Vamos olhar para a variância. E aqui que entra o fato de serem não correlacionados ou de serem independentes. A variância de y, tá? Vamos fazer primeiro a variância de y. A variância de y é a variância do somatório de xi, beleza. Só que a variância do somatório de xi, nós falamos no vídeo anterior, nem sempre é o somatório da variância de xi. Mas como as variáveis aleatórias aqui são não correlacionadas, tá? Aí sim, a variância do somatório se transforma no somatório da variância. Lembra, se elas forem correlacionadas, vai aparecer a correlação, né? Vai aparecer a correlação. Por exemplo, para x1 mais x2, nós provamos no vídeo anterior que a variância de x1 mais x2 era a variância de x1 mais a variância de x2 mais duas vezes a covariância de x1 e x2. Tá vendo? Aparece a covariância. Aqui, por elas, por elas serem não correlacionadas, a covariância entre elas é zero. Então, eu tenho que a variância de y é o somatório da... variância de y é a variância do somatório de xi
E a variância do somatório de xi, nesse caso aqui, é somatório da variância de xi. Olha, só que a variância de cada xi é sigma, tá? Então aqui eu vou ter somatório de sigma 2. Como eu estou somando n vezes, né, eu estou somando sigma 2 n vezes, vai aparecer n sigma 2. Então eu descobri que a variância de y, ou a variância do somatório de xi, para ir variando de 1 até n, é n sigma 2. Beleza. Agora vamos para a esperança e a variância de x barra. Olha, esperança de x barra é igual a esperança de 1 sobre n somatório de xi. 1 sobre n é constante, a esperança é linear, constante sai para fora. Fica 1 sobre n, esperança do somatório de xi. Só que a esperança do somatório de xi, eu acabei de provar aqui em cima, ó, que é n-mi, ó. Beleza? Então vou usar esse fato. Então a esperança do somatório de xi é n-mi. Corta o n com n, sobra mi. Então o que nós acabamos de encontrar? Que a esperança de x barra é mi. Então a esperança da média amostral é mi, muito importante. Variância. A variância de x barra vai ser a variância de 1 sobre n somatória de xi. Beleza. Só que o 1 sobre n é uma constante. E na variância, a constante sai para fora ao quadrado, já mostramos isso. Então, 1 sobre n ao quadrado, variância somatória de xi. Essa variância somatória de xi aqui, nós já provamos aqui em cima, ó, que vale n sigma 2. Então, eu vou substituir por n sigma 2, simplifico n com n2, ficou sigma 2 sobre n. Então, aqui eu tenho que a variância de x barra da média amostral é sigma 2 sobre n. Ou seja, quanto maior o tamanho da amostra, menor a variabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Você pega uma amostra aleatória de tamanho, por exemplo, 5, calcula a média dela e guarda um númerozinho. Pega uma outra amostra aleatória e de tamanho 5, calcula a média dela e guarda. Faça isso várias vezes. Então você vai ter vários números, né, que representam médias amostrais. Né? Cada número representa uma média amostral. Então é uma variável aleatória ali que está gerando médias, porque é amostral. Agora calcula a variância desses números. O que esse resultado está dizendo é que a variância dessas médias com a amostra de tamanho 5 vai ser a variância original da distribuição dividido por 5. Tá? Então, a média ela dá mais informação do que uma variável sozinha. Né? Então, se eu pego uma amostra de tamanho 10, eu estou dizendo que as médias x barras que eu vou encontrar estão mais próximas do que as médias encontradas quando a amostra é de tamanho 5. E aí, se eu vou aumentando a amostra, a variabilidade vai diminuindo. Legal fazer isso no exercício. E por último, a conclusão, né? Que diante do que nós provamos, né, se as variáveis aleatórias x1, x2 até xn seguem distribuição normal, com média mi e variância sigma 2, e as variáveis aleatórias são não correlacionadas ou independentes, tá? A variável soma segue distribuição normal com média n vezes mi e variância n sigma 2. E a variável x barra segue distribuição normal com média mi e variância sigma 2 sobre n. Fato, a normalidade aqui eu não provei, tá? Não provei ainda. Isso vai ser fácil de provar quando a gente estudar funções geradoras de momentos. Tá? Quando estudar funções geradoras de momentos, isso vai ser fácil de provar. E aí até mesmo esses dois resultados que nós já provamos sai facilmente. Agora aqui eu não provei, eu estou só usando que a soma de normal é normal. Um outro fato importante é que eu supus aqui, ó, a minha suposição foi que todo mundo tinha média mi e variância sigma 2. Mas eu poderia ter resolvido esse exercício falando o seguinte: a esperança de x1 é mi1, esperança de x2 é mi2, esperança de xn é mn. Mesma coisa para a variância. A variância de x1 é sigma 1, variância de sigma 1 ao quadrado, variância de x2 é sigma 2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Tá vendo? O que ia mudar? Aqui, ó,
não seria mi, né? A esperança de x1 aqui seria mi1. A esperança de x2, mi2. Então eu teria esperança de y, mi1 mais mi2 mais mi3 mais mi4 mais mi5 mais mi6 mais mi7 até mi-n. Beleza? Então a média seria somatória das médias. Perfeito? E na variância aqui, ó, né, a variância de xi, né, não seria sigma 2. A variância de x1 seria sigma 1 ao quadrado, a variância de x2 seria sigma 2 ao quadrado, a variância de x3 seria sigma 3 ao quadrado. Então aqui ia aparecer somatório de sigma i ao quadrado, tá vendo? Então seria somatório das variâncias, beleza? Agora, quando é igual, que se transforma aqui em n sigma 2, em n mi. Legal, já deu aí pra gente ter uma ideia legal e fazer alguns exercícios.